Fala pessoal, continuando então com os nossos vídeos do TypeScript. No vídeo de agora a gente vai aprender sobre a parte mais importante do TypeScript, que é como criar os tipos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo novo aqui, types.ts, e vamos falar aí desses tipos. Existem os tipos que a gente já conhece, que são os tipos primitivos, e tem alguns tipos novos que o TypeScript implementou. Então a primeira coisa que a gente vai aprender, o primeiro tipo deles é o Boolean, que a gente já conhece. E o Boolean ele só pode retornar dois valores, que é o true ou o false. Então, por exemplo, eu posso assinalar uma variável isOpen e falar, olha, vai receber um valor booleano. E aí depois, em algum momento do código, eu posso passar, por exemplo, isOpenFalse ou isOpenTrue. E vai funcionar sem problemas. Reparem também que se eu passar dessa forma aqui, true, por mais que esteja escrito ali true ali dentro, ele diz que não é válido, porque ele considera isso uma string e não um booleano. Então, só existe true ou false, nada de 0, 1 ou escrito dentro de uma string. E agora, como eu falei, a gente tem então o nosso segundo tipo, que é a string. A string ela pode ser representada de três formas. Aspas simples, por exemplo, foo. Aspas duplas, foo. Ou até mesmo o backstick, que veio aí com S6, foo. Então, a mesma forma que a gente fez ali o booleano, a gente define nossa variável, message, e diz, vai ser uma string. E depois a gente assinala essa variável em algum momento, message, e diz aí, por exemplo, foo. Funciona sem problema. Se eu criar assim, também funciona. E o backstick, eu posso inclusive botar uma variável ali dentro, tipo o isOpen, e ele continua funcionando normal. Por quê? Porque ele considera que tudo dentro desse backstick é uma string. Por mais que aqui dentro eu tenha um booleano, não importa. No final isso é uma string. Então também funciona. Ok? Depois da string a gente tem o number. O number ele funciona para int, para float, hexadecimal, enfim, funciona para vários. E eu posso fazer da mesma forma, let's total number. E aí eu coloco aqui, por exemplo, total pode ser 20, mas pode ser 20.3. Ele também pode ser um hexadecimal. Vamos ver se eu sei algum 0xFF0. Reparem, é um hexadecimal, ele também aceita sem problema nenhum. Então a gente pode ter aí, como eu falei, pode ser um int, pode ser um float, pode ser um hexadecimal, pode ser um binário também. Ok? Depois disso, nós temos o array, que a gente também já conhece. Só que para definir o array é um pouquinho diferente. Como ele funciona? Digamos que eu tenho aqui um letItems. Para assinalar ele, eu tenho que fazer da seguinte forma. Eu tenho que dizer que é um array, sim, mas eu tenho que informar o que tem dentro daquele array. Por exemplo, number. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que é um array e dentro desse array eu tenho vários números. Então vamos ver, olha só, items. E aí eu posso criar o meu array com 1, 2, 3, tanto faz, ele funciona normal. Mas se eu passar aqui, por exemplo, string, repara que ele já deu errado, olha só. Porque ele falou que o tipo número não assinala para string. Porque eu estou dizendo que é um array com várias strings ali dentro, não com números. Então, aqui no caso, eu teria que ter alguma coisa, por exemplo, uma string mesmo. Tipo, vamos o teclado aqui. Foo, bar, isso são strings. Então, a gente sempre define aí como o tipo na frente, o type, e eu informo que é um array. Então, o tipo pode ser número, pode ser booleano, pode ser string, pode ser objeto, que a gente já vai ver. Enfim, eu tenho que informar o tipo dessa forma. Ou tem mais uma forma que eu posso assinalar também. Essa forma, por exemplo, é desse jeito aqui, let's total. Eu digo que é um array. Dessa vez, reparem que está em maiúsculo. Os outros tipos estão em minúsculo, mas nesse caso aqui está em maiúsculo. Eu vou usar essa chave de maior e menor e vou dizer aqui dentro o tipo, number. E aí eu posso assinalar sem problema nenhum. 1, 2, 3. E ele vai funcionar tranquilo. Eu estou usando o mesmo valor que eu botei aqui em cima, então repare que ele já deu erro, e está afirmando que eu não posso assinalar, redeclarar o mesmo valor.
Então, só vou mudar aqui para Velos, qualquer coisa. Aí ele está funcionando normal. Viu como que também o TypeScript ele ajuda até nessas partes também para você não redeclarar variáveis de mesmo nome dentro do mesmo escopo, para você não ter confusão. Mas enfim, então é assim que a gente define o array. Ou você passa dessa forma, dizendo o tipo e depois informando que é um array, ou dessa forma aqui, dessa notação. A gente chama essa notação de generic, mas a gente vai aprender isso mais para frente, não precisa se preocupar. É só se importar que a gente pode fazer dessas duas formas. Depois do array, aí sim a gente tem um tipo novo aqui entrando, que é o tuple ou tupla. Esse é um tipo já conhecido para algumas linguagens, por exemplo, Python, acho que o C# também tem. E como ele funciona? A tupla nada mais é do que um array, só que é um array onde a gente já sabe o número de elementos dentro desse array e também o tipo dele. Pera, como assim? Digamos que eu tenho aqui um let's, sei lá, title, qualquer coisa. E eu digo que isso é uma tupla. Então eu digo que isso é um array, né? Só que eu já sei o que vai ter ali dentro. Por exemplo, o meu primeiro valor eu sei que é um número, o segundo valor eu sei que é uma string. Então isso aqui eu estou definindo uma tupla. E aí se eu passar aqui, por exemplo, title igual, o meu primeiro valor tem que ser um número. Então, por exemplo, 1. E o meu segundo valor tem que ser uma string, tipo foo. Repare que ele está funcionando sem problema nenhum. Se eu passar, por exemplo, um terceiro valor, repare que ele já diz que está errado, olha só. Ele diz que o tipo 3 não pode ser assinalado, afinal de contas a gente só tem 2 variáveis na minha tupla. Então só pode ser dessa forma. O mesmo acontece se eu colocar um tipo diferente. Se eu botar, por exemplo, aqui um true, ele vai continuar dizendo, true não é assinalável para string. Então a tupla é um array, só que é um array onde eu sei a quantidade de itens. Por exemplo, eu posso... normalmente vocês veem exemplos de tupla tendo só 2 itens. Não sei porque o pessoal sempre bota só como 2 itens. Mas eu posso ter vários. Eu posso dizer que tem 3 itens, por exemplo. E aí eu posso ter aqui, foo e bar. Sem problema. Tenho 3 aqui em cima, tenho 3 aqui embaixo. Então eu posso ter vários itens, são vários, mas eu já sei quantos são e eu também sei quais tipos eles são. Diferente do array que eu tenho um número indefinido ali de itens que eu posso ter. Ok? Um outro valor também bem comum, outro tipo comum em algumas linguagens é o enum. O que é o enum? O enum é um enumerator que serve para a gente criar um conjunto de chave-valor. Como assim? Digamos que a gente tenha um select no CMS, em que a pessoa tem que selecionar cores. Só que a pessoa é leiga, ela não sabe hexadecimal nem nada, ela só sabe preto, branco, etc. Para a gente não passar o valor para a pessoa na cara, tipo do hexadecimal, e ela ficar confusa, a gente pode, por exemplo, usar o enum e passar a chave como um valor bonitinho e o valor final, na realidade, é o hexadecimal. Como assim? Eu vou criar aqui um enum e vou chamar ele de colors, ok? Ele é feito como se fosse um objeto aqui. E aí, a primeira coisa que eu faço é, por exemplo, eu vou passar um white igual, e aí eu passo o valor desse white, né? O white é a nossa chave, e aí o valor, por exemplo, é o FFF. Assim, eu também posso passar um black com o valor 000. Então, o enum ele serve basicamente para a gente criar um conjunto, né, de chave-valor, e aí a gente consegue usar uma chamada mais fácil de encontrar o valor que a gente deseja. Ao invés de ter uma coisa mais confusa, a gente tem um nome um pouco mais claro. Então, é basicamente para isso que serve o enum. Depois a gente tem um tipo que aí é mais exclusivo do TypeScript, que é o any, que é o terror de quem está trabalhando com JavaScript. Por quê? Porque o any é exatamente isso que ele significa, qualquer coisa. Então, o any é qualquer coisa. Então, digamos que eu tenho aqui coisa, e eu diga que ele é n. E aí eu posso atribuir essa coisa, qualquer coisa. Eu posso dizer que é um booleano, true. Eu posso dizer que é uma string, não tem problema. Eu posso dizer que é um array, também não tem problema. Ou seja,
O N é exatamente isso, qualquer coisa. E por que que ele não é legal? Não é legal. Ele não é legal porque, basicamente, se a gente diz que um negócio, uma variável, pode ser qualquer coisa, é a mesma coisa que eu não falar nada dela. Se eu não falar nada dela, ela é N. Ou seja, a ideia da gente de tipar as coisas, de informar o tipo das nossas variáveis, saídas, etc., acaba morrendo. Afinal de contas, tudo pode ser qualquer coisa. E aí eu não preciso tipar nada. Então, não é legal usar o N de jeito nenhum. Dentro do tsconfig, a gente ainda pode determinar, no strict aqui, a gente pode passar para não ter N's. Então, no implicit N, a gente não permite que ele coloque o N em lugar nenhum. A gente pode definir essa regra exatamente para que as pessoas não acabem começando, eu não sei que tipo é isso aí não, vai N. E aí não é legal, ok? Mas é um tipo que, às vezes, muito raramente, quando você está criando um protótipo, alguma coisa, e aí quer só andar um pouco rápido ali em algum detalhe, você pode usar, mas eu não aconselho em momento nenhum, vai causar vício, e aí no final você vai falar, não, o TypeScript é muito burocrático. Na realidade, não é. Se você aprender a usar da forma correta, você não vai precisar de usar esse N, ok? Depois a gente tem um outro tipo que é o void. O void é o mesmo que vazio. Como assim vazio? É quando a gente não retorna nada, não tem retorno. Digamos que eu tenha uma função logger, e aí essa função aqui, ela tem um console log foo, certo? O console log, ele não retorna nada. Na real, ele joga uma informação para o console, mas ele não retorna nada. Então, repare que se eu deixar o mouse aqui em cima, ele já diz que é void. Então, o tipo desse console log aí é do tipo void. Ele não retorna nada. Simplesmente nada. Ok? Então, para isso que serve o void. É para você tipar funções onde você sabe que não retorna nada. No caso do console log, como você pode ver, eu nem preciso tipar, porque ele já sabe, ele não é burro, que o console log é void. Mas em alguns momentos, em funções maiores, em funções que você vai estar criando mesmo, você vai criar alguma coisa que de fato vai ser vazio, e aí é bom você informar, ok? Então, temos aí o void também. Depois a gente tem o null e o undefined. São duas variáveis aí que a gente já conhece. Basicamente, é quando a gente não sabe um valor, ou esse valor não foi definido, ele é nulo, ou esse valor também não foi definido, né, ele é indefinido. Qual é a diferença entre o null e undefined na prática? Nenhuma. Na prática, não tem diferença nenhuma. Os dois dariam, por exemplo, afirmações de false, pois eles não têm conteúdo. É importante a gente conhecer esses tipos, porque em alguns momentos a gente pode criar algum tipo, alguma coisa, do tipo type, sei lá, blah, e esse type blah pode ser uma string ou pode ser undefined. Não se preocupa ainda com essa notação aqui, essa notação a gente vai aprender depois, mas basicamente a gente está dizendo que esse tipo novo aqui que a gente criou, que não é um primitivo, ele pode ser ou string ou indefinido. Então é importante a gente saber que tem o null e o undefined para esses casos aqui. E mais para frente a gente vai ver bem, um pouco melhor o uso deles, ok? Mas também não é aconselhado usá-los como tipos primitivos. Então não é muito interessante você atribuir uma variável, por exemplo, var, sei lá o que, não var, né, que senão não pode. Variable, eu não posso atribuir, não é legal atribuir ela como null. Afinal de contas, depois eu não vou poder mudar o valor dela. Afinal, ela vai ser sempre nulo, então não faz muito sentido, ok? Não faz sentido fazer isso aqui. Em geral, você usa o null e o undefined, mais para esses tipos aqui, que são os type alias. Mas a gente vai ver isso mais para frente. O outro tipo que a gente tem, já está acabando, eu prometo, é o never.
O never é aquele tipo que a gente diz que nunca vai retornar. Espera aí, como assim nunca vai retornar? Então por que eu tenho esse tipo? Basicamente, quando a gente quer criar, vai jogar um erro na tela, vai fazer um throw new error, por exemplo. Quando a gente manda um throw new error, a gente está basicamente falando, olha, isso aí vai jogar um novo erro. E um erro não é um retorno de nada. Ele não é um booleano, não é uma string. Ele nunca retorna na realidade. Ele joga uma exceção. Então essa exceção para tudo. Então ele não chega a deixar nem retornar. É uma exceção. Então se eu criar uma função, sei lá, function error, eu posso dizer que ela nunca vai retornar. Então, ó, eu estou dizendo que não vai ter retorno. Essa função não tem um retorno nunca. Ela só vai jogar um erro na tela. Por último, a gente tem o type object. É o último tipo. O que é o type object? Na definição, ele basicamente diz que é tudo aquilo que não é nem string, nem array, nem booleano, nem número. Então, o objeto é qualquer coisa. Então, qualquer coisa que não seja um desses tipos primitivos é um objeto, ok? Então, se eu, por exemplo, botar aí uma variável let cart e falar que ela é um objeto, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de objeto. Então, se eu passar, por exemplo, um booleano, true, ele vai dizer que está errado, porque true não é um objeto, ele é um booleano. Se eu passar uma string, ele também vai dizer aí que está errado. Por quê? Porque ele não é uma string, ele é um objeto. Mas se eu passar aqui, por exemplo, key e alguma coisa, foo, fi, ele vai funcionar, afinal de contas isso aqui é um objeto. Então é isso, gente, esses são os tipos mais básicos que a gente tem aí do TypeScript. Ainda existem algumas outras coisas, alguns outros detalhes do TypeScript, mas essa aí é a parte mais comum, fundamental e inicial que a gente tem do TypeScript. Esse vídeo saiu um pouco mais longo do que eu imaginava, mas eu espero que com isso vocês tenham um entendimento de todos os tipos aí básicos que a gente tem para o TypeScript, para a gente já poder começar algumas coisas mais.